sem nenhuma introdução mirabolante, porque foi até uma surpresa pra mim eu estar aqui gravando esse vídeo. Nem eu esperava por isso, mas resolvi gravar, sentei aqui e vocês estão vendo. Basicamente, tem um assunto que toda vez que eu abordo ele, é como se ficasse faltando informação. Porque ele é um assunto muito amplo e dependendo do quão fundo você vai nele, ele acaba se tornando complexo. E a cada vez que você pega para estudar ele, que eu pego para estudar ele mesmo, eu acabo tendo novas informações. Então, é um assunto muito amplo, como eu disse. Além de que, dependendo do nível de profundidade que você tá nele, é preciso diversos exemplos para conseguir fazer outras pessoas entenderem. Então, basicamente, esse assunto é hábitos. Porque todo final de ano, todo início de ano, isso normalmente, porque isso pode acontecer em qualquer momento do seu ano, você decide ter hábitos novos. Pode ser começar a ler um livro por mês, praticar algum esporte, fazer mais exercícios, meditar, independente. Algum hábito você decide começar a ter para melhorar, pode ser melhorar a sua saúde, melhorar seu desenvolvimento, ou só porque você acha aquilo interessante e você quer começar a ter. Pode ser também para conhecimento, pode ser para diversas coisas. Não precisa ter, obviamente, tipo, se você quiser colocar um motivo naquilo, você pode. Mas isso vai de pessoa para pessoa. Então, só que a gente tem que voltar um pouquinho porque tem muita coisa. Então, a gente volta primeiro na teoria. Hábitos, isso eu vou falar a minha visão. Hábitos, eles são facilitadores. Eles são poupadores de energia. Por quê? Porque hábitos, querendo ou não, são ações automáticas que você faz no seu dia. Eles podem ser tanto ações automáticas ou quanto ações que você não precisa gastar muita energia para realizar elas. Porque, só entrando um pouquinho nessa questão de energia, o nosso corpo tem uma energia a cada dia que precisa ser gasta. E nós gastamos essas energias com as atividades, as ações que fazemos durante o dia. Então, quando você pega hábitos, é bem provável que você consiga fazer mais coisas durante o dia, porque algumas dessas coisas vão ser hábitos que vão te poupar energia e outras vão ser a que realmente gastaram energia. Muito complexo ainda, então a gente volta um pouquinho. Poupadores de energia. Vamos voltar nessa parte. Porque hábitos são poupadores de energia. Vamos supor que eu não tenha o hábito de estudar, mas eu tenho uma atividade muito importante em que eu planejei ali que preciso ficar estudando por 2 horas seguidas. Se eu não tenho o hábito de estudar por 2 horas seguidas, eu vou sentar na cadeira e vai se passar essas 2 horas e eu vou sair desse estudo completamente cansada. E provavelmente não vou ter retido boa parte do conteúdo. Mas, se eu tenho o hábito de estudar por 2 horas, depois que eu estudar essas 2 horas, eu vou sair cansada, mas não tanto quanto se eu não tivesse o hábito. Por quê? Você já está acostumado a estudar por 2 horas por dia. Se você está acostumado, aquilo vai ser algo normal para você. Aquilo é um hábito seu. Mas se você não está acostumado, aquilo vai te consumir muita energia. Então, por isso que acaba sendo um poupador de energia. Facilitador. Por quê? Porque é aquilo, vai se tornar algo automático. Então, como é algo automático, você não tem que parar para pensar que você vai fazer aquilo. Você simplesmente vai lá e faz. Igual, vamos supor que todo dia de manhã eu leia um pouco de algum livro. Eu leia um pouquinho do livro pra adquirir conhecimento ou só para entretenimento. Mas
Vamos supor que todo dia de manhã eu leia um pouco de um livro. Quando eu tenho o hábito de fazer aquilo, eu só vou pegar o livro, vou sentar e vou ler. Acabou. Mas se eu não tenho o hábito de fazer aquilo, eu tenho que fazer, vamos dizer assim, o esforço de ir pegar o livro, o esforço de sentar, o esforço de abrir o livro para se concentrar enquanto eu leio. Mas quando tem o hábito, a concentração já vem, você faz aquilo no automático e é super mais fácil do que se você tivesse que pensar, para você parar, pensar e fazer aquela ação. Você simplesmente vai fazer. Então, por isso que eu considero os hábitos como os facilitadores. Só que, por mais que tenha tudo isso e que pareça fácil, muitas pessoas erram. Muitas pessoas tentam implementar certos hábitos que, vamos dizer assim, seriam hábitos grandes de uma vez só. E isso tá atrelado ao vídeo que eu postei ontem sobre pequenas vitórias. Tem para atingir grandes objetivos. Tá tudo atrelado, porque é muita coisa, desenvolvimento pessoal é uma atrelada na outra. Sempre que você for ver, um vai depender do outro. Então, por que hábitos estão atrelados com pequenas vitórias? Porque dependendo do hábito que você tem, ele vai ser um hábito grande. E você não consegue ir direto pro grande de uma vez só, sendo que você não tem uma base ali. Então, vamos supor, usar o exemplo de ontem. Quero ler um livro por mês. Tá, você quer ter o hábito de ler um livro por mês, certo? Só que você não tem o costume de ler nenhum livro. Na sua vida inteira, você deve ter lido um livro ou você simplesmente não leu nenhum livro. Você não tem esse hábito de parar, sentar e ler um livro, reter o conteúdo desse livro. Ou simplesmente aproveitar a história. Você não tem esse hábito. Então, se você não tem o hábito de ler, como que você vai começar a ter o hábito de ler um livro por mês? Não bate. A conta não bate. Então, o que você tem que fazer? Você tem que fazer pequenas metas. Tem que desmembrar esse hábito. Então, para eu começar a ler um livro por mês, primeiro eu tenho que ter o hábito de ler. Vou colocar para começar a ler 5 minutos por dia. Ou vou ler 10 páginas por dia. Começa abaixo. Você tem que começar abaixo para conseguir chegar no grande, senão você nunca vai conquistar o grande. Então, vou ler um livro por mês. Tá bom. Mas eu tenho a base para aquilo? Não tenho a base. Então, vamos parar e a gente pega e começa a ver. Igual, tem pessoas que não bebem tanta água por dia. Ou simplesmente não bebem água. Como que você quer beber água? Você quer, vamos supor, beber 3 litros de água por dia, sendo que você não bebe um copo. Começa pequeno. Começa primeiro. Vou beber um copo de água. Sim, um copo de água tá de bons pra mim. Vou aumentar. Vou começar a beber 2 copos de água. De pouco em pouco, a probabilidade de você chegar no grande é maior quando você vem um pouco. Você vai subindo degraus. É literalmente uma escada. Você vai ter o grande no topo, o objetivo real que você quer atingir, mas você vai desmembrar degrau por degrau. E você vai subir devagar. Você vai subir no seu ritmo. Então, usar um exemplo que eu usei, acho que foi segundo, terceiro, quarto, vai ser algum desses. Foi um dos primeiros textos que eu escrevi e também foi um dos primeiros textos sobre hábitos que eu escrevi. Que é, vamos supor que você quer correr 5 quilômetros. Você tem uma corrida que você quer participar e que nessa corrida é 5 quilômetros. É uma corrida de 5 quilômetros. Mas, como você vai correr esses 5 quilômetros
sendo que você não consegue correr 1 quilômetro. A conta não bate. Não tem como você correr 5 quilômetros, sendo que você não corre 1 quilômetro. Não tem como você correr 5 quilômetros, sendo que você não tem a base para aquilo. O seu corpo não simplesmente também não aguenta. Você não tem uma saúde boa para correr 5 quilômetros. Então, tá. O objetivo são 5 quilômetros. Então, vamos começar devagar. Vamos lá. Vamos primeiro começar a fazer exercícios todo dia para preparar o meu corpo. Sendo que, tipo, vamos supor que você também não faça nenhum exercício físico. Então, vamos começar um pouco. Vamos começar na base. Vamos começar a fazer exercício. Beleza. Estou habituado a fazer exercício. Tá. Então, vamos começar a treinar o corpo para correr. Aí, você começa a treinar o corpo para correr. Ah, hoje eu vou correr 500 metros. Vou correr 100 metros, vai, um pouquinho mais baixo. Vou correr 100 metros. Então, faz um tempinho aí que eu tô correndo uns 100 metros e pra mim tá de boas. Dá pra aumentar. Você tem que sentir que dá pra aumentar. Se você não sentir também, continua na onde você tá. Dá pra aumentar pra 200 metros? Tá bom, vamos aumentar para 200 metros. A partir de amanhã, você vai começar a correr 200 metros. 200 metros, beleza, me habituei, vou para 300. E assim por diante. Você tem que montar um plano, você tem que fazer um planejamento, desmembrar o objetivo principal, esse hábito principal. Por isso que teve um texto que eu fiz que eu falei que se você quer, se no ano seguinte você quer começar a ter tal hábito, então você tem que começar antes. Então vamos supor, a partir de janeiro, a gente tá em janeiro, a partir de fevereiro eu quero ler um livro por mês. Tá. Só que, se é a partir de fevereiro, se eu tenho uma data pra começar, mas eu não tô habituada, vou me preparar antes. Então, vamos supor, novembro do ano passado, eu começo a ler. Novembro do ano anterior eu começo a ler. Pra poder me acostumar, pra poder me habituar a ler. Isso vai de pessoa pra pessoa, por conta de questão de rotina. Então, depende. Então, em 2024. Em 2024, eu não sei. Vou começar a fazer um almoço todo dia. Vou começar a fazer o almoço todo dia. Tá, mas você tem o hábito de fazer o almoço nem que seja uma vez na semana? Não, não tem. Então, se a partir de janeiro de 2024 que eu quero fazer isso, lá em outubro, lá em setembro, lá em outubro de 2023, eu vou começar a fazer esse hábito. Então, em setembro, eu vou começar a cozinhar uma vez por semana. Em outubro, eu cozinho duas vezes por semana. Em novembro, eu posso aumentar para 3, 4 dias por semana. Posso aumentar essa quantidade. Em dezembro, dezembro já tá perto. Então a gente desmembra. As 2 primeiras semanas de dezembro, eu cozinho 5 vezes na semana. As 2 últimas, eu cozinho todos os dias. Porque aí, quando chegar janeiro de 2024, você já vai ter aquele hábito. Vai ser mais fácil de começar. Vai ser mais fácil de você realmente cumprir aquilo que você falou. Então, ainda tem mais coisas sobre hábitos que eu quero falar, mas já tem muito tempo de vídeo, então o resto do assunto fica para um próximo vídeo.